Arianos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês hoje, especialmente leitura do novo amor. Vamos saber se tem um novo amor para chegar na tua vida. Então, a leitura vai funcionar da seguinte maneira: se tiver um novo amor, a gente vai saber tudo sobre a pessoa. Se não tiver um novo amor para chegar, nós vamos saber o porquê, tá? O que está bloqueando a chegada de alguém na tua vida. Então, é assim que vai funcionar, tá? Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever se você gostar da energia desse canal apenas, tá? Você é muito bem-vindo aqui, se trata de uma leitura geral. É necessário que você faça adaptações, principalmente com questões ligadas a gênero, tá? Porque é para homem e mulher, então basta você fazer as suas adaptações. Vamos lá, meus amores. Para quem já é inscrito, gratidão, tá? Pelo carinho, pelo respeito. Gratidão profunda, meus amores. Ah, continue deixando sugestões de temas, hein? Vou trazer todos para vocês. Vamos lá. Novo amor. Tem um novo amor para chegar para Áries, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Vamos saber. Todo mundo. Pessoinha difícil, hein? Vocês estão preparados para isso, meus amores? Estão preparados para isso? É difícil. Olha não. Ui. Nossa, pulou. Gente.
Vamos lá, meus amores, ó. Cris, tem alguém para chegar nos meus caminhos? Então, arianos, tem uma pessoa para chegar sim. Só que essa pessoa, eu vou te contar aqui a história, mas deixa eu falar assim um pouco da personalidade dessa pessoa. Bom, hoje em dia é uma pessoa que amadureceu, tá? Me fala que essa pessoa vai se apaixonar por vocês, vai ficar um pouquinho confusa no início. Oito de espadas sempre me fala de restrição dentro desse contexto aqui. Me fala que ela vai querer até se segurar um pouco assim com relação a um compromisso para tentar entender o que está sentindo antes de fazer realmente uma escolha determinante na vida dela, tá? Mas é alguém que chega para você mais maduro, tá? Mas como característica ser alguém muito sincero, de ser alguém muito inteligente, muito esperto, tá? Muito amadurecido. Essa é a marca. Você vai sentir que é uma pessoa que é muito amadurecida, que já viveu muita coisa, não importa a idade dele ou dela, tá? Que aqui é alguém que amadureceu na marra. Eu já vou te contar a historinha, mas amadureceu na marra. Então isso trouxe assim, agora ela tenta levar as coisas com mais seriedade. É alguém que cobra muito e se cobra também. É alguém que, isso, por mais que ela tenha já levado umas lambadas da vida, é da personalidade dela encarar os desafios. Então, é uma pessoa muito respondona, tá? Que às vezes arranja confusão de forma desnecessária, tá? Me fala que é uma pessoa que o jeitinho dela, né? Apesar dela ter um gênio muito difícil, uma personalidade difícil, é uma pessoa muito atraente, muito envolvente, tá? Ela tem uma lábia muito forte, porque me fala de alguém que tem o dom da palavra, que envolve por conta daquilo que fala, tá? É uma pessoa que tem uma personalidade marcante e ela é muito culta, muito culta. Gosta, já foi muito festeiro, hoje em dia é de poucos amigos, mas assim, tem seus amigos fiéis, gosta assim de comemoração, tá? Não é mais festeiro como já foi, mas gosta de comemoração, tá? É alguém que também eu vejo que o aprendizado dela fez com que ela viesse gerir melhor os recursos também, os aprendizados da vida dela. Ela agora tem mais respeito com relação aos recursos materiais, mais respeito até ao dinheiro, ao ganho, mais responsabilidade na vida, tá? Era alguém que focava muito no ter, no conquistar, em avançar, tá? Mas não se preocupava tanto em como. Hoje em dia já tem uma outra consciência, tá? É alguém que tem tudo para vencer na vida, mas vai depender muito se ela vai se manter da maneira como ela está hoje em dia, porque se ela recuar, então as portas podem se fechar para ele ou ela novamente. Alguém que apesar, né, é muito assim, ele tem um espírito muito de... Sabe aquelas pessoas que são meio que indomáveis, que eu enfrento o que for assim, mas ninguém vai mandar em mim, ninguém vai me botar cabresto, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, tá? É uma pessoa muito disso, e extremamente orgulhosa, tá? O lado sombra dessa carta fala de uma pessoa muito orgulhosa, ela ainda é orgulhosa, isso deixa ela um pouco difícil de lidar, mas é isso, é uma pessoa muito culta, tá? Pode ser que você a conheça num momento de confraternização entre amigos ou em algum evento especial. Pode ser um clube, pode ser num momento de relaxamento teu e aí você encontra, tá? Pode ser em algum lugar onde você esteja tomando alguns drinks, esteja muito relaxada, você vai conhecer essa pessoa. Pode conhecer essa pessoa no meio de uma discussão, em alguns casos, tá? Deixa eu ver do que mais, ou até num momento de trânsito, de viagem, tá? Pode me falar aqui de viagem, você conhecendo essa pessoa em outro domicílio ou que seja uma pessoa de fora, né? De fora do local onde você mora. Essa pessoa, quando te conhecer, vai estar encerrando um ciclo da vida dela, tá? Então, já falei da personalidade da pessoa. Agora vamos falar com relação a quem aí ela foi e quem ela é, porque quem ela é eu já te falei, né, aqui pela situação. Agora o que ela está encerrando um ciclo.
O que essa pessoa passou na vida dela foi total aprendizado. Ela tinha que passar. Por quê, Cris? Era uma pessoa que se achava invencível, ó. Ela se achava invencível, assim, eu vou contra o mundo, eu consigo o que eu quero. Botou o ego na frente, o orgulho, porque foi uma pessoa que conquistou algo na vida dela muito cedo, tá? Então isso mexeu aí com os brilhos dessa pessoa, com o ego. A pessoa começou a se achar assim, sabe? A rainha da cocada, a dona da coisa toda. Por algum tempo na vida dela, ela pode ter se envolvido em vícios, ou era muito festeira, muito, muito assim, um pouquinho irresponsável com relação a lidar com outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que não têm responsabilidade emocional? É isso, eu conquisto, eu uso, eu tenho, eu vou, eu avanço, muito isso, tá? E fez muita gente sofrer, tá? Muita gente sofreu por conta dessa pessoa, principalmente pelas coisas que essa pessoa disse. Que é uma pessoa que é muito assim desaforada, muito de enfrentar, de querer dizer o que pensa, tá? E assim, tá? Tudo que ela conquistou na vida dela, a segurança que ela conquistou, o reconhecimento, tá? Seja o trabalho, tudo que ela conquistou na vida dela, ela usou de maneira errada, ela usou para ferir outras pessoas, para desafiar outras pessoas, para enfrentar, para querer se sentir mais forte assim perante o outro, querer subjugar as outras pessoas. Então, o que aconteceu aqui? Por conta de escolhas erradas que essa pessoa fez, porque é uma escolha, escolhas erradas que ela fez, os caminhos dela se trancaram, tá? Então eu vejo que essa pessoa passou uma fase onde parecia que ela estava tudo bem, né? Parecia que tudo estava fluindo. Sabe aquelas pessoas que, nossa, essa pessoa vai ter um destino incrível e tá só começando, tem tudo para dar certo? O mundo dessa pessoa caiu, tá? Caiu. As portas se fecharam, tudo trancou, as coisas ficaram estagnadas, nada mais ia à frente. Isso mexeu muito com essa pessoa. Ela começou a se sentir acuada, agindo na defensiva, tá? Não querendo mostrar para os outros que estava por baixo, tentando manter a situação o quanto pôde, mas eu vejo que não conseguiu. É alguém que pode ter sido em decorrência disso, que teve que se envolveu aí, né, com algum tipo de vício, pode ser bebida, alguma coisa assim. E as coisas deram muito errado para ele ou ela, tá? Muito errado. É o que eu vejo aqui. Então, por conta do que aconteceu na vida dele ou dela, pô, já pensou, você tem uma vida que você tá aí sempre com festividade, muito requisitado por outras pessoas, tem reconhecimento e tudo mais, né? Tem segurança na tua vida, de repente, assim, já pensou o jogo virar? É como se tivesse virado a vida dela, assim, tá? Tudo trancou, tudo começou a dar errado. Então isso mexeu muito com essa pessoa. Ela não soube lidar num primeiro momento, mas ela teve que encarar. E eu vejo que as situações que ocorreram a partir dali fizeram com que ela viesse a amadurecer. Tá entendendo? Ó, aqui a gente tem um pajem, tá? Um pajem de espadas. E aqui a gente tem um rei de paus. Então me fala que essa pessoa cresceu, essa pessoa assumiu uma outra postura com relação à vida, essa pessoa passou por situações que fizeram ela repensar com relação a tudo, com relação à forma com a qual ela agia com as outras pessoas, com relação às coisas que ela disse para o outro que marcaram a vida de outras pessoas. Tá? Então ela passou uma fase muito difícil para aprender com aquilo. E aí me fala que foi o sofrimento que marcou essa pessoa, tá? Porque foi através do sofrimento que ela pôde enxergar quem ela estava se tornando e o que ela estava fazendo com a vida dela, tá entendendo? Porque não adianta, a vida, né, é colheita. Então essa fase onde tudo dava errado já ficou para trás, tá? É um ciclo que ela tá encerrando na vida dela. Ela caiu na real, cresceu, tá? Amadureceu, tá com assim outra postura e tá enxergando a vida agora com um novo olhar. Então eu vejo que é assim. Esse tanto que ela sofreu aí serviu como aprendizado. A gente aqui tem um 6 de ouros, tá? O 6 de ouros é uma carta de aprendizado. Então me fala que ela superou os obstáculos, tá? E superou todo o sofrimento que os impedimentos que chegaram no caminho dela trouxeram.
E o principal, ela conseguiu uma consciência, porque se tem um aprendizado, ela conseguiu uma consciência bacana com relação a que aquilo chegou na vida dela como resposta das ações que ela promoveu, tá? Então, isso que é o mais interessante. Então, eu te falo que ela, né, tá com uma outra mentalidade hoje em dia. Eu vejo até essa pessoa hoje em dia mais generosa, tá? Mais generosa, respeitando melhor aquilo que chega nas mãos dela, entendendo que o que chega para ela como bênção, como benefício, é para ela usar de maneira positiva, tá? E de maneira que ela possa contribuir com o outro, não usar aquilo para levar sofrimento para os outros. Tá entendendo? Então, isso é muito bacana. E eu vejo que essa pessoa passou por uma fase aí de escolhas e ela soube fazer as escolhas dela porque ela se encontrou. Tá? Aqui é alguém que após passar por esse aprendizado e por essa superação, se encontrou na vida, encontrou o próprio caminho. Quando você encontrar essa pessoa, ela já pode ter passado por essa fase, vai te contar que era muito namorador, não sei o quê, que, né, que fez, que aconteceu, que já teve muitas coisas na vida, ou muitas oportunidades, ou muito dinheiro, ou muito benefício, ou muitas portas abertas, alguma coisa assim, que passou por uma fase difícil, mas que se recuperou. E para outros casos ele vai estar se recuperando, vai estar saindo, porque o tempo é diferente para cada um aqui nessa leitura, tá? Então ele pode estar na fase onde ele está saindo da situação do aprendizado, você pode conhecer nessa fasezinha. Aqui me fala que ele se encontra, e justamente onde ele encontra o próprio caminho, se encontra na vida, é onde ele conhece você. Você está aqui, né, rainha de ouros, independente de você ser homem ou mulher, tá? Só se adaptar para a situação. Ele encontra você, e aqui me fala de um encontro aí entre vocês que vai ser muito bacana, tá? Só que aqui a gente tem o 8 de espadas, que o 8 de espadas ele fala de restrição, tá? Primeiro que pode ser assim, o fato dessa pessoa te encontrar ou ter alguma dificuldade no início para que vocês tenham encontros, como a gente viu que tem gente que vai ser distância geográfica, pode ser isso, alguma dificuldade para que hajam encontros, para que ele entre de vez nos teus caminhos, venha te conhecer melhor, pode ser isso. Para outros casos, pode ser ele restringindo um pouco o avanço da relação, outros encontros, que ele vai tentar entender aí o que ele está sentindo. Porque, como eu te falei, ele agora tem uma outra postura com relação à vida, tá? E ele pode conhecer, ele vai ficar muito empolgado. O Reis de Paus, né? Ele veio aqui para falar de uma coisa mais voltada para conquistou, tá naquela fase de conquista e tá gostando, e tem desejo e tem atração, tá? Aqui no caso, como eu vejo que ele vai te ver como uma rainha de ouros, uma pessoa para ter um relacionamento, então já me fala dele tendo um olhar para você diferenciado do olhar que ele tinha para as outras pessoas que passaram na vida dele ou dela. Porque me fala que era alguém, como eu te disse, que eu vejo uma certa irresponsabilidade emocional, tá? Alguém que trabalhava muito na questão do ego. Então pode ter sido aqui uma pessoa que tinha recursos, né? E ficava com pessoas, por exemplo, com mulheres lindas para aparecer, para mostrar para os outros, usava as pessoas. Em alguns casos pode ser isso. Se a gente está falando de uma mulher, ela podia ficar com homens que tinham mais recursos que ela para mostrar poder, tá? Para se sobressair dentro de uma situação, tá? Então, para usufruir do reconhecimento que aquele cara tinha como benefício para ela. E não estava nem aí para o emocional da pessoa, estava visando mais os próprios interesses, agindo de forma muito racional e, como eu te disse, que levou dano emocional para outras pessoas. Então agora essa pessoa está querendo assumir uma nova postura, ela vai ficar um pouco confusa com o que vai estar sentindo por você. Aí, como eu te disse, a questão da restrição, vamos um pouco mais devagar e tal, mas vão rolar aí alguns encontros e aos poucos eu vejo que essa pessoa vai se permitindo, tá? Porque as nuvens são passageiras. Então eu vejo que fica um pouco confuso no início. Agora, depende, lembra que eu falei que alguns de vocês vão conhecer essa pessoa em algum ambiente de descontração, ou festa, ou um barzinho, alguma coisa assim? Aí tem que ver, porque aí pode num primeiro momento, num primeiro encontro, ele não te reconhecer como essa rainha de ouros que você é. E ficar um pouco confuso com relação ao primeiro encontro, porque o Rei de Paus é mais desejo, como eu te falei.
pode rolar muita atração entre vocês num primeiro momento, tá? E aí um desejo de ter um segundo encontro, mas uma certa confusão mental do tipo assim, será? Sei lá, de repente essa pessoa tava numa vibe mais de ficar, e eu já vim dessa vibe de muitas conquistas, agora eu tô querendo uma coisa mais firme. Será que essa pessoa tá na mesma onda? Tá entendendo? Então pode ficar alguma coisa assim, do tipo, o que que um quer com o outro, pode rolar até da tua parte também, tá? Algum tipo de indecisão com relação a dar um passo maior para ter um relacionamento sério, tá? Mas no início eu vejo que os encontros serão prazerosos, tá? Eu vejo que os encontros serão gostosos. Eu vejo essa pessoa realmente querendo te conhecer melhor, querendo até elucidar algumas dúvidas que ele ou ela terá, principalmente se você é uma mulher, vai conhecer um homem. Lembra que eu falei que era um homem que podia sair muito com mulheres lindas para aparecer para os outros e tal. Da mesma maneira como ele foi irresponsável com os sentimentos dela, vai saber, também podia ter mulheres interessadas em outra coisa, porque era um cara que tinha uma segurança, um reconhecimento em cima de algo. Então, de repente, também ele não dava valor porque eram mulheres que também estavam interessadas em outras coisas, não na essência dele. Você tem que pesar, né? A gente tem que ser justo com as pessoas também. Então, num primeiro momento, se ele te conhece num clima de descontração, de ficar, de não levar nada a sério, ele pode ficar em dúvida com relação a será que não é mais do mesmo, tá? Mas eu vejo que aos poucos ele logo assim, aos poucos não, logo no início ele, com mais encontros, ele logo reconhece que você é uma pessoa firme, de papo firme pelo menos, tá? Então é isso que tá para rolar aí, tá? É o que tá para rolar. Ele também deve te contar que ele teve algo ligado à depressão, tá? As nuvens com a cruz, cruzando com a cruz, me fala de um pouquinho de depressão por conta da dificuldade que ele ou ela passou, tá? Ó, o trancamento e os trevos, por conta da dificuldade. Mas eu vejo que isso aí já ficou para trás, mas pode ser algo que ele venha falar, você vai relacionar e vai saber que é essa leitura que está aqui, tá? Então, assim, é uma pessoa que se tornou alguém melhor, tá? Ok, mas é uma pessoa que a personalidade dela é de um alguém que, assim, às vezes age na defensiva, sabe aquelas pessoas que antes de você me atacar eu te ataco, é muito orgulhosa, tá? E tem uma questão muito forte com relação, se você está lidando com um homem aqui, muito com questão da masculinidade, de força, de demonstração de força, tá? Eu vejo muito forte aqui, uma questão de demonstração de força. Sabe aquele cara que gosta de ser olhado pelas outras mulheres? E, esse é homem mesmo e tal, né? Tem um pouquinho de vaidade nele, essa é a palavra que eu estava buscando. Tem um pouquinho de vaidade. É um cara culto, inteligente, tem muito a te passar. É alguém que, quando estava numa fase de mais recursos, pode ter viajado o mundo, pode trazer muito conhecimento para você. Haverá uma troca aqui, tá? Pode ser questões culturais, aí essa pessoa conhecendo, né, tendo mais experiências a partilhar contigo por conta de viagens que absorveu muita cultura com relação quando esteve em viagens aí, que pode, para alguns casos aqui, ser pelo mundo, tá? Aqui pode ser alguém que já pode ter realmente vivido o melhor da vida e essa pessoa quebrou total. Pode ser alguém que quebrou numa firma, assim, pum, a vida dele virou de uma hora para outra. Então, mas isso foi tudo para tornar ele ou ela mais humano, tá? Então, hoje em dia, não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem, a consciência dele já é outra. Muito interessante isso. É alguém que tem uma capacidade de aprendizado muito grande, é alguém que tende a agregar muito até na vida de outras pessoas, mas não agregava porque usava dos recursos de maneira errada. Então, passa por isso para agora desempenhar um outro papel na vida, tá? Signos aqui a gente tem Saturno é um regente de Capricórnio, tá? Libra, Gêmeos e Aquário. Você pode estar lidando com outro ariano ou Leão e Sagitário. Aqui, Leão, Sagitário. E pode estar lidando com Virgem, carta de Virgem. Pode ser Escorpião, tá? Signos de fogo é o que tem mais forte, tá?
E é isso, são os signos que tem aqui, tá? Então pode ser uma dessas pessoas. Cris, eu já conheci essa pessoa seguiu um outro caminho, uma outra direção, mas eu identifiquei pelas características que pode ser essa pessoa. Será que não é um retorno para os meus caminhos? Pode ser, tá? Ela podia estar muito confusa, né? Nesse processo aí, finalizando uma fase de sofrimento e confusão e dificuldade. Já encerrou esse ciclo, então pode ser que vocês se reencontrem, tá? Para uma minoria aqui pode estar falando disso sim. Então é isso, meus amores, tá? É alguém que agora, né, a pessoa que se tornou pode vir agregar muito na tua vida sim. Então é o que tá por vir, meus amores. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz, continuem deixando sugestões de temas. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.